Toda conquista no visível, todo incremento da capacidade de fazer e de ter da humanidade, sempre foi antecipado por uma conquista no ser. Os conhecimentos científicos e o progresso tecnológico seguem no tempo o conhecimento que o ser humano tem de si e o nível de consciência adquirido. Ciência e consciência caminham juntas, contemporaneamente. Seja de um indivíduo, de uma organização, de uma nação ou de uma civilização, a capacidade de conhecer, de fazer e de ter depende do nível de ser obtido por aquela civilização, nação, organização ou indivíduo. O Dreamer concluiu estas reflexões com um simples e potente epigrama. Quanto mais sabe, mais é, mais faz, mais tem. Fazer e ter dependem do ser, assim como a sombra para a dimensão e a forma depende do objeto que a projeta. O Dreamer fez-me notar que, observando um ser humano ou uma organização, todos podem perceber em cada um a dimensão do ter. Poucos e com mais dificuldade percebem a dimensão do fazer. Fica invisível a dimensão do ser, da profundidade, da amplitude das ideias, dos valores, do sonho. Aquilo que impede de ver o perfeito equilíbrio que existe entre ser e ter é o fator tempo que, como uma cortina de fumaça, ilusoriamente os separa. Se extraordinariamente conseguimos comprimir o tempo, os anos de vida de uma pessoa, ou os séculos de uma civilização, veríamos a perfeita correspondência entre ser e ter. Estes são a mesma, idêntica realidade em planos diferentes da existência. O ser materializado torna-se ter, e o ter sublimado torna-se ser. A descoberta da identidade entre ter e ser marca profundamente também o pensamento econômico. Se o ter, e portanto também a produção da riqueza, obedece o ser, os conceitos fundamentais do ser, dos estados de ser e todo o trabalho de estudo e de autoobservação do ser humano deverão, por direito, fazer parte dos legítimos temas da pesquisa científica, junto à ética, ao sistema de convicções e valores morais, e, sobretudo, à intuição e ao sonho. Quanto mais ampla é a visão de uma pessoa, mais rica é a sua economia. Isto vale para uma organização, um país, bem como para toda uma civilização. Universidade significa verso ou uno. Universidade significa verso, em direção a, o uno, revelara-me o Dreamer. No significado, descobri uma valiosa indicação sobre a natureza das instituições que não tinha jamais antes surgido em nossas conversas, nem eu mesmo havia encontrado em livros. No seu nome está ingênita a sua missão, levar adiante o trabalho da integração do ser humano, guiar sua viagem em direção à unidade do ser. Na visão do Dreamer, as universidades do futuro terão a tarefa de continuar em versões laicas aquele trabalho que conventos, sinagogas, eremitérios e mesquitas desenvolveram por milênios e abandonaram incompleto, tornando-se receptáculos de irresponsáveis, refúgios para homens e mulheres assustados com a existência. Muitas universidades desaparecerão e somente a poucas, dentre poucas, será confiada a tarefa vital de preparar os novos líderes. Líderes visionários, monges laicos, guerreiros impecáveis, invulneráveis, capazes de vencer por meio dos novos sentidos os desafios que afrontam a nossa sociedade. A intuição, a vontade, o sonho. O projeto educativo de um ser humano balanceado pelas qualidades aparentemente paradoxais é antigo, já de milhares de anos. Um ser humano que harmonize em si astúcia e inocência, razão e intuição, poder financeiro e amor. A universidade deve propor um sistema de ideias vitais capaz de interpretar o mundo, de revelar a real condição do ser humano e indicar a saída para uma sua possível evolução. A universidade deve preparar as células de uma nova humanidade, indivíduos inspirados pelos princípios do sonho, indivíduos visionários, utópicos pragmáticos, indivíduos solares capazes de nutrir o sonho de uma economia global e de uma política de responsabilidade planetária. Uma consciência livresca, imposta do externo igual para todos, é uma asfixia da essência, é falsa, é ilusória. O conhecimento verdadeiro já está em cada indivíduo. Conhecer significa recordar, é uma viagem de volta na memória vertical. Para o Dreamer, a nova educação, que ele chama segunda educação, dista anos-luz da primeira educação, da tradicional. A sua tarefa não é agregar conceitos, mas recordar aos estudantes a unicidade, a originalidade, a inocência que eles já possuem.
Não se apoie em nenhuma instituição, recomendou Dreamer em um tom solene, como se estivesse me pedindo um juramento. Não pegue dinheiro. Não peça subvenções de nenhuma espécie a nenhuma entidade ou instituição pública ou assistencial. O sistema tradicional universitário não é apenas obsoleto, mas também extremamente susceptível, delicado, frágil, porque depende. Por isso você deverá abrir novos caminhos com o ânimo de um rebelde, de um revolucionário. A verdadeira educação é uma atividade subversiva aos olhos do establishment. Por isso você não poderá aceitar a autoridade da tradição e não poderá aderir a nenhuma das concepções educativas existentes. A universidade que você fundará será uma tremenda revolução no mundo da educação, a ponto de fazer que velhas convicções e mentalidades desapareçam para sempre, e com elas instituições e escolas obsoletas. Somente as que estiverem preparadas para uma mudança total, capazes de aceitar essa revolução, poderão sobreviver. Cuide de sua integridade. Não permita que nada nem ninguém possa atacá-la. Permaneça intacto. O sucesso é uma natural consequência da integridade. Explicou-me então a extraordinária ideia que nos faria cunhar o termo universidade distribuída. O modelo de organização responsável por tanto sucesso da escola na afirmação de seu modelo educativo no cenário acadêmico mundial. As batalhas do futuro não seriam vencidas impregnando-se grandes navios, mas uma frota de ágeis embarcações. Essa concepção não somente permitia dar atenção a cada um dos estudantes, acolhendo-os em pequenos ateneus, mas também realizava a condição ideal e paradoxal de uma instituição grande e pequena ao mesmo tempo. A nova universidade seria de dimensões planetárias, mas organizada em colégios e campi distribuídos nas capitais do mundo, dimensionados para acolher e preparar um pequeno número de estudantes que creem em si mesmos, no próprio sonho, e sabem que somente por intermédio da escola do ser poderão realizá-lo. A nova escola, inspirada nos princípios do Dreamer, indicou o modelo de uma universidade do futuro e antecipou o advento de um Ateneu sem fronteiras, não mais aristotélico, radicado num território ou vinculado a uma cidade, a uma língua, a uma nacionalidade e a um fuso horário, mas articulado em faculdades distribuídas em muitos continentes, fortemente unidas entre si por uma mesma filosofia. Como as cidades gregas que erguiam seus muros até onde se podia ouvir a voz de um orador e eram contidas no raio daquela comunicação, sugeriu-me o Dreamer. Assim, os ateneus que você fundará deverão estar contidos em dimensões que permitam conhecer as aspirações, o sonho de todos aqueles que deles fizerem parte.